O povo começa a focar. Chega aí, meu povo. Ô pai, quem tá aí, senhor? Tá na live, meu filho. Chegou alguém? Ainda não. Sementinha Kids. Pastor Célio. Vamos chegando, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz seja com todos. Amém? Já já estaremos iniciando aqui. Estarei fazendo a abertura do culto de hoje. Pastor Marco Antônio já estará aqui semeando a palavra para todos. Deus abençoe a vida de cada um que está chegando. Um grande abraço para Nilson, Pastor Célio, Glauciene, Sementinha Kids. Os irmãos estão chegando já. Moacir, presidente, abraço. Saudade do Senhor. Paz, Glauciene, Deus abençoe. Amém, Nilson. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de todos vocês. Vamos preparando aí o ambiente aí para a gente adorar o Eterno. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E nós vamos celebrar o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Como é que tá o som? Como é que tá o áudio aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Marli, paz seja contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Convidando aí a todos os irmãos, você pode mandar um convite, amém? Convide alguém para poder estar participando, para poder estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Tenho certeza que Deus vai ministrar aos nossos corações nessa noite, graças a Deus. Deus é bom. Depois de um dia de trabalho, né, que todos nós tivemos, nossos afazeres, nós queremos parar com tudo neste momento, nessa noite, para poder bendizer o nome do Senhor, ser gratos ao Senhor nessa noite por mais um dia de vida, ser gratos ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu durante este dia, e que nós possamos render a Ele a nossa adoração nessa noite. Comece aí da sua casa, da sala, do quarto, não importa onde você esteja. Você está diante do Senhor, você está na presença dEle. Eu tenho certeza que Ele te assiste neste momento. Comece a adorar o nome do Senhor. Comece a ser grato a Ele pela vida. Comece a ser grato a Ele pelo fôlego de vida. Esse ar que entra pelos nossos pulmões neste momento, isso é fidelidade de Deus para cada um de nós. O fôlego de vida que Ele nos concede, Ele prova a todo momento que Ele tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer nessa noite, Jesus, pela Tua presença na nossa casa, no nosso lar, pela Tua presença dentro de nós. Nós queremos agradecer ao Seu nome nessa noite por cada vida que está entrando nessa ministração nessa noite, para poder adorar o nome do Senhor, para poder te bendizer. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós queremos fazer a Ti um trono de louvor nessa noite. Nós queremos construir, Senhor, para Ti um trono de adoração nessa noite. Seja bem-vindo, seja exaltado, Espírito Santo, através das nossas vidas. Seja exaltado no meio da nossa casa, seja exaltado através das nossas famílias. Nessa noite, receba a nossa adoração, Jesus, neste lugar, nessa noite. Nós declaramos que tudo te pertence, a nossa vida te pertence, a nossa casa te pertence, a nossa família, tudo que nós temos, Senhor, nós entregamos nas Suas mãos nessa noite. Tu és bendito, Senhor.
noite. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremir com sua voz, tremer com sua voz. Se você crê, declare: quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu creio nisso, Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor,
presença em nós, Jesus. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Nós cremos no Seu poder, ó Deus. Nós cremos na Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus forte, que tem nos guiado com braços poderosos. A Tua presença tem nos conduzido, Senhor, até águas tranquilas. A Tua presença tem nos dado descanso, Jesus, mesmo em meio a tanta tribulação. Nós podemos sentir paz na nossa alma, nós podemos sentir paz nas nossas vidas, porque a Tua presença, a Tua vara, o Teu cajado tem nos consolado e tem nos dado sustento, meu Deus. E nós Te adoramos nesses dias tão difíceis, porque nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Tu és santo, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, com a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não sei. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer a Tua essência nesta noite, Jesus. Queremos ver a Tua face. Queremos sentir a Tua presença nas nossas vidas, Senhor, nessa noite. Meu orgulho me tirou do jardim, com a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diz pra Ele: eu quero conhecer Jesus. Que o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares.
sentir a presença dele na sua casa nessa noite. Você pode sentir a unção do Espírito Santo enchendo a sua vida neste momento. Você pode sentir o toque do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Você pode sentir o vento do Espírito Santo invadindo a tua casa nessa noite. O vento que traz paz, o vento que tira toda a iniquidade do nosso meio. Oh Espírito Santo, nós somos a tua noiva. Nós somos a tua noiva apaixonada. E nós estamos aqui te esperando para dançar nessa noite. Nós estamos aqui te esperando para dançar nessa noite. Oh Espírito Santo, vem dançar conosco. Vem dançar com a tua noiva nessa noite, uma dança da santidade, a dança da pureza, para que nós possamos ser revestidos de tua força nessa noite. Você pode declarar: sinta ele te enchendo. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Amado Jesus, Tu és o nosso lindo noivo, lindo noivo, nós nos rendemos a Ti, Tu és o nosso lindo noivo. Oh, nós ansiamos pela Tua volta, Jesus, nós ansiamos pela Tua volta, Senhor, nós ansiamos pela Tua volta. Vem nos encontrar, Senhor. Que essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. E esta casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Diz pra Ele: a minha casa é Sua casa. Minha casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Profetiza: minha casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem o
você. É tudo seu, Senhor Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Faça dela o que o Senhor quiser nessa noite. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós declaramos, Senhor, nessa noite que a nossa casa é a sua casa. Nós deixamos ela para o Senhor nesta noite e te pedimos que o Senhor tire as coisas do lugar, que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer nessa noite dentro da nossa casa, mas que o Senhor esteja à vontade no nosso meio para operar o seu efetuar e o seu querer nas nossas vidas, porque nós entendemos que a sua vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós nos submetemos à sua vontade nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vocês e que a palavra do Senhor neste momento possa vir sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, como uma boa semente nessa noite, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor, amém. Quem está comigo aí diz amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós, amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Os irmãos estão aí participando, recebendo, né? Esse louvor aí, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, e é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos cultuando a Ele, glorificando o nome dEle nessa noite, no nome de Jesus. Que bom encontrar com os irmãos, que bom poder mais uma vez estar aqui. Eu sou muito grato a Deus, agradeço muito a Deus pela saúde que Ele me dá. Agradeço a Ele pelo fôlego de vida, pela oportunidade de, mais uma vez, me alimentar dessa poderosa palavra, que é a palavra de Deus, e compartilhar com os irmãos, mais uma vez, né, da palavra de Deus. Irmãos, eu confesso que hoje eu falo sempre com os irmãos, não é fácil a gente conduzir um texto, uma palavra, e há dentro de nós um temor e um tremor, nós sabemos o peso, a responsabilidade que é, e principalmente quando nós falamos para povos desconhecidos. Enquanto eu tenho vocês aqui, membro da igreja local, eu sei que existe mais uma nuvem de pessoas nos assistindo. Então eu quero que você, que está nos assistindo hoje, não é membro da nossa igreja local, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Você, a sua família, sinta-se parte dessa família, no nome de Jesus. Amém? Você é muito bem-vindo. Você que está aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, alguns familiares da igreja têm seus membros que moram fora do estado de Minas Gerais, outros até mesmo fora do país. Então nós te agradecemos por você conectar conosco, para ouvir o que a palavra de Deus tem para poder ministrar aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, nós estaremos lendo um trecho da palavra de Deus muito maravilhoso, muito verdadeiro, e que ele é fundamental para que realmente, mesmo em meio a todos os momentos que nós estamos vivendo, nós possamos suportar as tempestades, os ventos que estão sujeitos a virem sobre nós. Então, por isso eu quero te aconselhar
pega uma caneta, pega um papel, anota, né? Vai lá na sua Bíblia, marca para que essa palavra fique gravada no seu coração e você nunca mais esqueça dela. Amém? Em nome de Jesus. Creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Amém? Como nós vamos lançar a semente da palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar e pedir ao Senhor para que Ele te dê condições de você preparar o seu coração para receber essa palavra. Tudo que eu vou falar aqui, você já ouviu. Em algum momento você já ouviu o que eu vou falar aqui. Mas se aprove o Senhor que essa fosse a palavra, receba no nome de Jesus, que eu tenho certeza que ela vai trazer uma edificação para a sua vida. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu oro pela vida de cada pessoa que está nos assistindo através dessa live. Eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor, ó Deus, toque nos ouvidos desse homem, desta mulher, na mente, no coração, que ele torne-se uma pessoa receptiva à ministração da palavra do Senhor. Sei que ela pode muito, Senhor. Sei que ela tem todo o poder, porque a palavra do Senhor ela é poderosa para operar infinitamente na vida daquele que recebe essa semente quando ela é plantada no seu coração. Então, meu Deus, eu oro pela vida daqueles homens que estão na sua presença, mas oro também por simpatizantes da nossa fé, membros praticantes dessa palavra nessa noite, no nome de Jesus. E aquele que recebe, em nome de Jesus, essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Amém? Irmão, só um minutinho, por favor, que a minha internet, ela deu um sinal aqui que ela está fraca. Está fraca, deixa eu ver se ela está... Se você está me ouvindo aí, marca para mim aí, por favor. Amém. Aí agora você me confirma aí, por favor, se você está me ouvindo, está tudo certinho aí. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21. Alguém marca para mim aí, por favor. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21. Isso aí, só um minutinho que nós estamos acertando aqui, tá bom? Só um minutinho, por favor. Vou tirar aqui de casa. O papel corta não. Onde eu vou? Só você derrubar o seu... Abrir a barra aí, ó. Isso. Desliga aí. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Vamos lá então. Mateus capítulo de número 7. Estamos começando agora a ministração da palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo de número 7, verso de número 21 em diante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou ler novamente, os irmãos estão entrando e estão dando sinal que agora está ok. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O verso de número 21, ele aborda uma identidade ou uma característica de algumas pessoas que têm por costume levarem sempre o nome do Senhor nos seus lábios. Essas pessoas sempre lembram de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Ai, graças a Deus. Pessoas que se posicionam a princípio como pessoas até muito religiosas, porque carregam sempre o nome de Deus nos seus lábios. E com isso, costumam identificar que seja o suficiente para poder garanti-las no reino dos céus. E o texto vai dizer para nós que não apenas tem esse perfil de pessoas que falam muito o nome de Deus ao longo do dia, mas existem outras que até usam o nome de Deus e trabalham e muito. Vejam o que o versículo adiante vai nos ensinar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente ou abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O versículo vai dizer que o Senhor há de responder: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Verso de número 24. O autor ele vai nos ensinar algo aqui maravilhoso. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Do verso de número 21, aonde mostra a personalidade de pessoas que levam o nome de Deus nos seus lábios, pessoas que estão diariamente citando o nome de Deus, citando o nome de Jesus, usando apenas através dos seus lábios menção ao nosso Criador, ao nosso Deus. O autor ele vai nos ensinar algo aqui muito importante, que não basta apenas levarmos o nome de Deus nos nossos lábios. É necessário que todos nós que queremos estar nos céus, herdar o reino dos céus, que todos nós obedeçamos a palavra de Deus, para que todos nós sejamos obedientes aos mandamentos e às ordenanças de Deus. E existe aqui um segundo comportamento. Esse comportamento já diz respeito àqueles que trabalham em nome de Deus, utilizam o nome de Deus. Eles dirão diante do Senhor assim: mas nós, Senhor, não profetizamos no seu nome? Nós, no seu nome, nós não expulsamos os demônios? Não realizamos muitos milagres? Ou seja, está falando de pessoas que adquiriram experiência com Deus. Pessoas que construíram um histórico de experiência com Deus. Pessoas que foram experimentadas. Pessoas que foram usadas por Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que até mesmo para essas pessoas, que se não procurarem obedecer a palavra de Deus, o Senhor há de virar para elas e dizer claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
O autor ele é direto, o autor ele é claro. Aqui Cristo está deixando muito nítido para todos nós que além de nós levarmos o nome do Senhor aos nossos lábios, além de nós usarmos o nome do Senhor para poder liberar uma palavra de cura, expulsar demônios, operar sinais e maravilhas, existe algo que o Senhor ele exige. Algo que o Senhor ele exige de nós, que além de tudo isso, é importantíssimo nós compreendermos que sem obedecer o Senhor, é impossível nós herdarmos o reino dos céus. E aí agora ele vem falando no verso de número 24, porque aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando eu leio esse texto, na minha memória, eu recorro a Tiago, capítulo de número 1, Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22, aonde a palavra de Deus vai dizer para nós assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que ele fizer. Aqui a palavra de Deus ela vai nos sinalizando como é importante, além de nós ouvirmos a palavra de Deus, também nós sermos praticantes da palavra de Deus. Ou seja, como é importante nós ouvirmos o que Deus está falando conosco, mas também nós obedecermos aquilo que o Senhor está falando conosco. O texto diz exatamente disso. Por quê? Ele diz: porque aquele que ouve as minhas palavras e coloca as palavras em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Tiago vai falar da importância de nós não apenas sermos ouvintes, mas praticantes, ele vai finalizar o versículo de número 25, se não me falha a memória, dizendo que aquele que ouve e coloca em prática aquilo que ele está ouvindo, será feliz em tudo que ele fizer. Então, às vezes, falta uma felicidade, mas porque nós quebramos um princípio. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos cabisbaixo, e nós queremos, às vezes, culpar alguém ou circunstância, mas nós não assumimos que muitas das vezes o motivo da nossa tristeza é a desobediência aos mandamentos e às ordenanças que o Senhor tem para nós. Então, quando a palavra de Deus diz para mim que eu devo não ser apenas ouvinte, mas também praticante, porque o anseio, o desejo de Deus é que nós sejamos felizes. E como o autor no livro de Mateus ele vai comparar? Ele vai comparar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós cantamos aqui agora há pouco, junto com o André, que essa casa é sua, nós deixamos essa casa para o Senhor. Nós estávamos declarando esse hino agora há pouco, e eu queria perguntar para você: a sua casa está construída sobre a rocha? Quais são os alicerces da sua casa? Você construiu a sua casa sobre a rocha? Se você lê em 2 Samuel 22, 32, ele vai dizer: pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Falando ainda de quem é a rocha, o salmista ele vai dizer assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías vai dizer isso no capítulo de número 26, Ele vai dizer: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a nossa rocha. E qual é
a consequência daquele que constrói a sua casa sobre a rocha? Verso de número 25 vai dizer para nós: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. É importantíssimo, meus irmãos, nessa noite, é importantíssimo nós compreendermos que Deus ele é tão justo, Deus ele é tão fiel, que nessa parábola do prudente e do insensato, Deus deu a mesma oportunidade para esses dois homens. Um, porém, construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que o vento soprou, a chuva veio, transbordaram os rios, veio sobre essa casa e essa casa não caiu, porque ela havia sido construída sobre a rocha. Mas o verso de número 26 vai dizer assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a mesma chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, essa parábola que nós estamos lendo do prudente e do insensato, da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus ele é tão fiel e tão justo que ele deu a mesma oportunidade para ambos os homens. Esses dois homens tiveram a mesma oportunidade. Um, porém, fez uma escolha de construir a sua casa sobre a rocha. O outro fez a escolha de construir a sua casa sobre a areia. A Bíblia diz que aquele que é prudente, ao construir a sua casa sobre a rocha, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos aqui que um dos nomes direcionado a Deus é exatamente esse, rocha, conforme eu li até alguns versículos aqui agora. Salmo de número 40, o salmista vai dizer: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e me colocou em um local seguro. Mais uma vez, um salmista fazendo menção a Deus, ao nosso Senhor e Salvador, como a rocha que nos sustenta, o nosso lugar seguro. E quando nós lemos no Evangelho, o Senhor falando para esse povo que estava diante dele, sobre a importância do alicerce onde nós estamos construindo, ou o resultado quando os dias maus vierem, nós aprendemos, irmãos, através desse texto, como é importante não apenas nós preocuparmos em construir, em ter um acabamento bonito, ter um teto bonito, ter os móveis bonitos, sem que antes a gente não preocupe com o alicerce que nós fizemos para suportar aquilo que nós estamos construindo. Tudo pode ficar muito bonito ou até parecer muito atraente, mas se o alicerce não for bem feito, não suporta os vendavais e não suportam as chuvas com as suas correntes de água. E o autor ele está dizendo para nós exatamente uma palavra para poder nos fazer refletir se verdadeiramente a nossa vida ela está firmada sobre essa rocha, se a nossa vida ela está firmada realmente em Cristo Jesus, ou se nós estamos apenas, meus irmãos, levando o nome de Deus nos nossos lábios no dia a dia, se nós estamos apenas trabalhando em nome de Deus, usando o nome de Deus, mas quando vem a chuva, quando vem o vendaval, quando vem os dias maus, talvez muitos não estão conseguindo suportar. Por qual motivo? Nós estamos vivendo em um tempo que essa parábola ela é muito importante. Essa parábola ela tem tudo a ver com os dias atuais em que nós estamos vivendo, porque quando o Senhor ele traz essa palavra às pessoas que estavam ouvindo, ele está comparando, ele está desenhando para aquelas pessoas que estavam diante deles que não adiantaria
eles apenas serem ouvintes da palavra se eles não decidissem colocar essa palavra em prática. Hoje nós ouvimos live, nós ouvimos estudos, pregações. Talvez somos uma geração que mais estamos sendo abastecida por tantas formas de evangelismo, por tantas plataformas que Deus tem proporcionado para nós. Agora, o maior desafio nosso nos últimos dias é realmente se nós estamos colocando em prática tudo isso que nós estamos ouvindo. Ou se nós estamos sendo apenas meros ouvintes da palavra de Deus e não estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Esse período que nós estamos vivendo agora, chamado quarentena, esse período em que a maioria estão mais dentro dos seus lares, mais dentro de casa, tendo mais tempo para a esposa, tendo mais tempo para o marido, tendo mais tempo para os filhos, em que algumas pessoas até estão muito preocupadas sobre uma necessidade de voltar aos cultos, uma necessidade de voltar às células, e eu confesso para os irmãos, eu estou ansioso para que volte, mas tem algo que Deus tem trabalhado dentro do meu coração. Como nós vamos chegar depois dessa quarentena nos nossos cultos? Porque se tem um tempo que Deus está nos dando, se tem um tempo que Deus está nos permitindo colocar em prática tudo aquilo que a gente já vem aprendendo ao longo dos anos, é exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje, chamado quarentena. É nesse tempo que o Senhor está olhando para você como cabeça do lar, você como marido, como você está tratando a sua esposa. Como você como pai está investindo tempo no seu filho. Você como uma esposa, como você tem administrado o seu lar. Como você tem tratado os seus filhos. Como você tem tratado o seu marido. Meus irmãos, esse período de quarentena, deixa eu dizer algo para você, ele não veio para nos destruir, ele não veio para poder acabar com a igreja, mas Deus está permitindo esse período para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento da sua noiva. Então, quando as pessoas às vezes mencionam sobre a urgência, o respeito, de nós estarmos ali reunindo, eu também tenho esse anseio no meu coração, mas deixa eu dizer algo para você, meus irmãos, eu não posso me tornar refém das quatro paredes, eu não posso me tornar refém, meus irmãos, ali desse teto, dessa parede que me cerca, e nós somos igreja, nós precisamos agora nesse momento, colocar em prática tudo o que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos, dentro das quatro paredes. É agora que o Senhor está olhando para nós, você jovem. É agora que o Senhor está olhando para você, como jovem, como você tem feito a diferença. Quanto tempo e qual a qualidade de tempo que você tem tido quando você está na internet. Como você tem sido quando você tem tempo disponível e o seu pai e a sua mãe precisa de um gesto seu de gratidão para fazer alguma coisa para ele. Para fazer alguma coisa para sua mãe. Sabe, irmãos, eu acredito que nós estamos inseridos em uma grande prova e a gente está querendo sair dessa prova, como se a gente estivesse tentando correr desse período onde nós estamos sendo colocados à prova. E eu creio, meus irmãos, fielmente, que esse período que nós estamos vivendo é um período onde o Senhor ele está colocando a sua igreja em prova de quem nós somos, de quem nós refletimos, qual é a carta que as pessoas estão lendo através da minha vida. Eu fico boa parte do tempo em casa, existem pessoas que precisam sair, que precisam trabalhar e elas têm que voltar, eu saio de acordo com a minha demanda, atendo a necessidade dos irmãos e volto, mas esse tempo precioso é um tempo que eu aprendi, não é tempo de pular esse tempo, a gente não tem essa opção de apertar uma tecla, de pular esse tempo que nós estamos vivendo, não temos, nós temos que passar por ele e preocupar como nós estamos passando esse período de quarentena. O texto aqui, ele fala exatamente disso, de um homem prudente e de um homem que ele foi insensato. Por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha
e o outro vem e construiu a sua casa sobre a areia. Ambos passaram por adversidades, ambos enfrentaram chuva e vendaval. Porém, aquele que permaneceu, que construiu a sua casa sobre a rocha, ele permaneceu de pé. Cristo é a nossa rocha, o nosso Deus, ele é a nossa rocha. Então, se nós estivermos construindo o que nós estamos construindo em Cristo Jesus, irmãos, não tem pandemia, não tem crise, absolutamente nada dessas coisas virão sobre nós para nos destruir. Pelo contrário, Deus usa dessas coisas para nos aperfeiçoar como igreja, como cristãos, como homens e como mulheres de Deus. É um tempo que nós não temos uma teclinha de pule, temos que enfrentar. Vai vir chuva, vai vir vendaval, vai vir um monte de coisas contra nós, mas o que vai garantir se nós vamos permanecer de pé ou não é aonde nós estamos construindo a nossa casa. Eu ouvi uma pessoa dizer: eu preocupo muito nesse período, as pessoas esfriam. Deixa eu dizer algo para você: esfriam frequentando também, irmãos. Nós não podemos transferir para a quarentena. Nós temos que assumir o nosso compromisso como cristão. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres de Deus. Nós temos, meus irmãos, que assumir o nosso papel. Eu sou um homem de Deus, você que está me ouvindo é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E esse tempo, meus irmãos, ele tem que gerar dentro de nós, em nome de Jesus, uma fome e sede desesperadora por Deus, ao ponto que quando nós nos reunirmos novamente, pouco em breve, em nome de Jesus, quando nós estivermos reunidos lá, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos chegar cheios, irmãos. Vamos chegar cheios nos templos, vamos chegar transbordando no templo, vamos chegar, meus irmãos, com a nossa vida santificada, vamos chegar, meus irmãos, com a nossa vida alimentada na palavra de Deus. Nós reclamávamos de tempo, hoje nós estamos tendo tempo. O que você está lendo? O que você está assistindo? Você que não tinha tempo, agora você tem tempo. Então é tempo, irmãos, nós precisamos aprender a usá-los ao nosso favor, para nós chegarmos lá dentro, irmãos, em nome de Jesus, fervorosos, em nome de Jesus, chegar lá dentro aquecido. Eu quero encontrar com você, cheio de testemunho. Pastor, Deus me fez prosperar em meio aos dias de crise. Pastor, eu tive experiência com Deus em meio ao tempo de crise. Pastor, eu jejuei durante o tempo de crise. Na pandemia eu li a Bíblia, na pandemia eu ouvi pregações, na pandemia eu orei com a minha família, eu orei com os meus filhos, orei com a minha esposa, orei com o meu marido. Em nome de Jesus eu quero ouvir esse testemunho, irmãos, porque se você estiver vivendo esse período de pandemia e tentar transferir sobre ele o motivo das suas falhas, o motivo da sua omissão, deixa eu dizer algo para você: nós corremos o risco de ouvir o que nós lemos aqui no versículo de número 23. Vou lhe dizer claramente, abertamente, não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, quando nós estivermos voltando, eu não quero ouvir isso da parte de Deus, não. Eu não quero ser lembrado por não ter orado, por não ter jejuado, por não ter lido a palavra de Deus. Eu quero ser lembrado que eu usei esse tempo de quarentena para poder meditar nas Escrituras, para poder ler um livro, para poder ouvir uma pregação, para poder orar. É o tempo que o Senhor está nos dando. É verdade, irmãos. Nós nos distraímos muito fácil. Se a gente não vigiar, a gente fica muito tempo com o telefone. A gente erra, excede realmente no telefone ou na frente de uma televisão, né? Mas eu estou aqui querendo te encorajar, em nome de Jesus, a não usar desse período de quarentena um pretexto para você falar: eu esfriei, eu perdi o fervor. Não aceita isso, no nome de Jesus. Esse tempo que Deus está nos dando é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de estudar a palavra de Deus. Deus está nos dando aquilo que a gente tanto reclamou que não tinha: tempo
E como nós estamos usando esse tempo? Como nós estamos usando o tempo que o Senhor nos deu? Talvez você não ficava ao lado do seu marido há tantos anos, o tanto tempo que você está ficando. Às vezes você não tinha tempo para poder investir no seu filho, na sua filha, e hoje você está tendo tempo. E como nós seremos lembrados, irmãos, pós-quarentena? Como nós seremos lembrados? Porque essa parábola que fala de casa, essa parábola que fala aqui de alicerce, ela está dizendo exatamente a respeito de pessoas que ouvem e não colocam em prática. Aquele que ouviu e colocou em prática, colocou sua casa sobre a rocha, construiu sobre a rocha. Aquele que ouviu e que deixou passar, ele construiu sua casa sobre a areia. Então, quando Jesus ele está usando essa parábola aqui, ele está comparando exatamente aquele que ouve a palavra e pratica e aquele que ouve e não coloca em prática. Então, esse período que nós estamos vivendo é um período para nossa reflexão. Será que nós estamos colocando em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado? E é fácil você identificar como você tem conversado com a sua esposa. Porque durante os cultos, eu tenho certeza que você ouviu, a mulher, ela é o vaso mais frágil. Não é verdade? Aí, agora é tempo de colocar tudo isso em prática. Como você tem conversado com a sua esposa? Como que você tem investido um tempo de qualidade com seu filho? Ou você tem irritado seus filhos? Não é isso? Para que os pais não provoquem a ira dos filhos. Você aí como filho, você tem honrado seu pai? Seu pai está falando com você, olha, 10 horas em casa, nem está podendo sair, verdade é essa, né? Nós estamos mais em casas do que na rua, mas quando te dá uma direção, quando seu pai fala algo para você, como você tem honrado seus pais com o princípio da obediência? Você, minha irmã, como você tem tratado seu marido? Como que vocês têm administrado esse tempo em que vocês estão tendo mais tempo para investir em vocês? Sabe o que me dói? É que quando a gente liga o jornal, os jornais estão sempre, uma hora ou outra, apontando: está aumentando o número de divórcios. Triste, né, irmãos? Está aumentando o índice de agressões familiares. E eu quero acreditar que as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que ouvem e não colocam em prática. Porque se ouvir e colocar em prática, nós vamos poder contar, no meu caso, para os meus netos, que um dia nós vivemos um período chamado quarentena. Mas foi um período em que nós transformamos ele em bênção, em nome de Jesus Cristo, aonde nós sentamos mais à mesa, aonde nós tivemos mais tempo de olhar um no olho do outro. Foi um período onde nós oramos mais, foi um período onde nós nos aproximamos mais. Erramos nesse período, mas pedimos perdão, consertamos nesse período e vivemos dias felizes. Nós fomos alvos da provisão de Deus em meio à quarentena. Deus supriu as nossas necessidades. Deus nos surpreendeu em meio a essa quarentena, em meio a esses tempos de crise. Então, esse texto, ele fala sobre aquele que ouve e coloca em prática e aquele que ouve e não coloca em prática a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, diante da ameaça que nós estamos todos os dias ouvindo, né, que ainda nós não chegamos aí no pico dessa pandemia, e aonde eu vejo, meus irmãos, que a nossa fé, ela também está sendo colocada em prática. Eu quero finalizar aqui essa live falando um pouco sobre a fé. A nossa fé, ela é como um alicerce. Nós não vemos, está ali, ó, debaixo, né? Como se fosse o alicerce da nossa casa. Agora, meus irmãos, se o que nós estamos construindo está sendo construído pela fé, nós não vamos temer o futuro, em nome de Jesus. Quem anda por fé não teme o futuro. Quem anda por fé não teme o futuro.
Pela fé nós vamos passar, pela fé nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer para nós em Tiago 2,17 que a fé sem obra ela é morta. O que o autor está querendo dizer para nós aqui é que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E esse momento não é o momento de recuar, é o momento de nós termos fé no nome de Jesus Cristo. É o momento de nós exercermos a nossa fé. Então, em nome de Jesus, eu queria aqui te encorajar a olhar para essa parábola que fala de construção, que fala de alicerce, e você acrescentasse a fé como um alicerce. E se você viver pela fé, Deus, em nome de Jesus Cristo, irá nos surpreender, chamando à existência coisas que não existem, abrindo portas aonde não tem portas, fazendo o sobrenatural acontecer. Não para que nós sejamos, irmãos, diferenciados entre um e outro, quem tem mais ou quem tem menos fé, mas com um propósito, que o nome do nosso Deus seja glorificado através da vida de homens e mulheres que mesmo em meio a esse período não guardaram a sua fé, não colocaram a sua fé na gaveta, não esconderam a sua fé, mas foram ousados em nome de Jesus Cristo e colocaram a sua fé em prática. E como eu coloco a minha fé em prática? Deixa eu te dizer, tempo de nós jejuarmos, tempo de nós orarmos e tempo de nós profetizarmos sobre esta nação, que em nome de Jesus virá um grande avivamento sobre esta nação, e esse avivamento não vai começar na nação sem que antes não passe dentro das nossas casas, um avivamento dentro das nossas casas. Homens cumprindo seu papel de homem, mulheres cumprindo seus papéis de mulheres e filhos cumprindo seus papéis de filhos, e o avivamento, que é a presença de Deus de maneira sobrenatural, invadirá os nossos lares, invadirá as nossas casas. Nós seremos cheios do Espírito Santo, nós seremos ousados no Espírito Santo, vamos tomar posse da unção que o Senhor nos deu, não vamos temer o futuro, porque nós somos movidos e nós andamos pela fé em Cristo Jesus. Que eu quero acrescentar para você: não conhece derrota, não conhece nem sequer empate. Somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu te pergunto, querendo te encorajar, aonde você tem construído a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Qual o alicerce? Sobre qual alicerce você está construindo? Sobre qual alicerce você está gerando a expectativa dos dias vindouros? Se for sobre a areia, sai dessa casa em nome de Jesus. Vai para a rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a recorrer, a sair correndo para essa rocha. A rocha que me traz segurança. O salmista ele vai dizer, Isaías ele vai dizer: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a minha rocha. Ele somente é a minha rocha. Então, em nome de Jesus, acrescente e faça dessa oportunidade que Deus está te dando. Lembra o que eu falei no início? Deus deu a mesma oportunidade para esses dois homens. Um escolheu construir sobre a rocha e o outro sobre a areia. Então, em nome de Jesus, com fé, que somente pela fé nós vencemos, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a se posicionar. Eu quero encontrar com você, irmão. Quero encontrar com você, minha irmã, mais fervoroso, mais fervorosa do que você, antes do que você entrou nessa quarentena. Quero te encontrar melhor. Amém? Eu quero te encontrar melhor porque eu quero chegar melhor. Se eu chegar amanhã na igreja
e você me perguntar assim: e aí, pastor, como que o senhor está? Nossa, eu estou mal demais. Quarentena acabou comigo. Esfriei na quarentena. O que você vai pensar, meus irmãos? Você vai assustar comigo, não é isso? Mas eu quero chegar lá mais crente do que quando os cultos pararam. Eu quero chegar lá mais cheio do que quando os cultos pararam. Eu quero chegar lá melhor do que antes quando os cultos pararam. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, que está me ouvindo agora nesse momento, compreendendo a importância de construir, ou seja, de levar a sua vida com Cristo Jesus sendo o seu alicerce. Eu posso afirmar para você, se a sua vida estiver em Cristo Jesus, as chuvas vão vir e os ventos também, mas não vão te derrubar. Se você construir a sua vida com Cristo, pode vir as chuvas, pode vir os vendavais, porque nós não estamos isentos disso, mas isso não vai destruir a sua vida. Se o seu casamento estiver sendo construído com Cristo, ele pode sofrer todos os tipos de ataque, mas ele não será destruído no nome de Jesus. Agora, não tente levar sozinho e não tente construir sobre a areia, ou não tente construir apenas ouvindo e não se tornando praticante da palavra de Deus. Espero que você tenha entendido essa palavra. Na verdade, espero que você tenha entendido esse diálogo que nós estamos tendo aqui, porque eu tenho a convicção que, se você entender e colocar em prática, pode mudar o curso da sua vida, pode dar um novo horizonte para a sua vida. Talvez até hoje você estava construindo sobre a areia, apenas ouvindo e não colocando em prática, mas ainda dá tempo de você mudar e construir sobre a rocha, que é o mesmo que você, a partir de agora, passar a ouvir e a também colocar em prática a palavra de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Certos disso, eu gostaria neste momento de orar por você em nome de Jesus nesse momento, aí mesmo na sua casa, junto com a sua família. Eu quero orar para que, assim como o salmista, ele vai declarar que o Senhor firmou os pés dele sobre a rocha e o colocou em local seguro, que vocês, em meio a essa pandemia, em meio a esses dias que nós estamos vivendo, possam atravessá-lo sentindo-se em Cristo seguros no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, nessa noite, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos que estão reunidos nesse momento nos seus lares, que ouviram a ministração da palavra do Senhor, em especial a parábola, Senhor, do homem insensato e a parábola do homem prudente, aquele que construiu a sua casa, Senhor, sobre a rocha e o que construiu a sua casa sobre a areia. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos os ouvintes dessa palavra compreendam que o Senhor estava querendo dizer para todos aqueles que estavam te ouvindo que era muito importante, que era fundamental, além deles ouvirem a palavra do Senhor, tornar-se também praticantes dessa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, esse período que nós estamos vivendo nos nossos lares, com as nossas famílias, é tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocá-la em prática no nome de Jesus. Eu tenho uma certeza, Pai, no Senhor e nas suas escrituras, que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor e praticá-los, nós seremos, conforme Tiago diz, felizes em tudo aquilo que nós fizermos. E se porventura, Pai, nós apenas sermos ouvintes da palavra e não nos tornarmos praticantes, infelizmente, nós vamos sentir realmente no nosso físico, nós vamos sentir nas nossas emoções, na nossa mente, a consequência de não obedecer colocando a palavra do Senhor em prática. Isso trará dor e sofrimento aos nossos corações e não é isso que nós queremos. Por isso, nessa noite, eu oro abençoando a vida de cada filho
e filha do Senhor que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem e sai daqui nesse momento, Senhor, dispostos a tornar não apenas ouvintes, mas também praticantes da sua palavra, em nome de Jesus. Aquele que recebe essa oração e essa palavra, diga amém e amém, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que eu vou te encontrar depois da quarentena melhor do que quando você entrou nesse período de quarentena. Quando nós reunirmos no templo novamente, eu oro para que isso aconteça o quanto antes, seja uma explosão de glória, seja uma explosão de uma presença manifesta, porque durante esse período de quarentena nós não paramos de orar, nós não paramos de jejuar e nós não paramos de ser igreja, de ler a palavra de Deus, a fim de nós nos alimentarmos e chegarmos fortes para os nossos encontros e para as nossas reuniões, no nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e lembre sempre, toda quarta-feira, às 20 horas, e domingo, 19 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui, fazendo essa transmissão ao vivo, para que você receba essa palavra, receba esse alimento no seu coração. Quero também dizer a você, qualquer necessidade que você tiver, nos acione no nome de Jesus, que nós estamos aqui para poder servi-los. Amém? Algumas necessidades têm surgido, os irmãos têm ligado e nós temos deslocado para poder atendê-los. Então, em nome de Jesus, não pense duas vezes. Precisando, nos acione no nome de Jesus. Domingo próximo, pastor Sérgio estará ministrando uma palavra, o André estará ministrando louvor e eu conto com a sua presença no nome de Jesus. Convide alguém da sua família, convide um amigo seu. A nossa busca não é por seguidores, a nossa busca é por discípulos, em nome de Jesus. E nós temos colhido muito testemunho de pessoas que estão ouvindo essa palavra, que estão sendo edificadas através dessas lives e através dos cultos ao vivo. Então, em nome de Jesus, eu conto com a sua presença, com a sua participação, domingo, 19 horas e 30 minutos, no nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu oro consagrando dízimos e ofertas, no nome de Jesus, e logo em seguida estarei dando a bênção, encerrando no nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu oro pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, meu Pai que tem sido sensível à voz do Senhor, que tem ouvido a palavra do Senhor e tem colocado também essa área na sua vida em prática, que é sermos fiéis ao Senhor no tocante aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Meu Deus, eu oro e peço ao Senhor que o Senhor nos dê a sabedoria, nós que administramos, para que nem um centavo se desvie para a direita ou para a esquerda, sem que a finalidade não seja a sustentação e a manutenção da obra do Senhor. Assim sendo, meu Deus, eu oro e consagro dízimos e ofertas no nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção sobre a sua vida no nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a santa e íntima comunhão com o Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus e até domingo. Paz seja convosco.